noite, bem-vindos ao Mãos e Mentes. Boa noite, Paulo Ziulkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo. Eu sempre faço essa pergunta e sempre me dou conta que nunca está tranquilo, né? Não. Tem a parte que pode dar uma certa tranquilidade, mas ainda, quando se olha o município principalmente, é mais intranquilo do que tranquilo. Né? Bom, a gente tem aí informações e dados recentes que são até certo ponto contraditórios. Tivemos recente divulgação dos índices da ONU, né, de qualidade de vida dos municípios brasileiros e gaúchos, e a gente vê que melhoramos. Por outro lado, a gente observa uma crise, especialmente uma crise financeira nos municípios brasileiros e gaúchos também. Muitas obrigações e pouca receita, poucas condições de cumprir financeiras com essas obrigações. Como é que o senhor monta essa equação entre boas e más notícias para o setor? Olha, tentaria colocar da seguinte forma: o Brasil subscreveu um compromisso, né, que é o ADM, que é as metas do milênio para ser atingida, que são 8 ou 9 pontos que tem que se avançar. Esses pontos que o Brasil subscreveu como compromisso de melhorar tanto a evasão escolar, mortalidade infantil, longevidade, enfim, todos esses elementos, essas situações, em torno de 70% para resolver essa questão depende das prefeituras do Brasil, né, porque são elas que estão hoje fazendo o trabalho junto ao cidadão, principalmente na área social, educação, saúde, meio ambiente, enfim, basicamente são elas atribuídas. O que acontece? Houve muita evolução nos últimos anos, nós temos que reconhecer. Seguidamente a gente vinha até aqui na própria RBS e se falava, os municípios não pagaram o 13º. Hoje não se fala mais nisso, felizmente a gente conseguiu regularizar. A despesa de pessoal é um horror, estão gastando 80%, 90%. Não, hoje a média é 47%, se organizou. A média gaúcha ou brasileira? A média brasileira. 47%. 47%. Era bem mais, né? Porque aumentou a arrecadação ou se Não, conseguiu... embora que a gente assumisse muitas atribuições e aumentou muito o quadro de servidores, também existe a arrecadação que vem melhorando um pouco, não naquilo que precisaria, né? Mas é dentro do possível. Então, essas metas nós estamos conseguindo, e isso se traduziu, como você falou agora na divulgação do IDH. Mas ainda sabemos que no IDH, os 3 fatores que são avaliados, que é a renda, né? Que isso é uma questão de divisão do que se produz no município pela sua população. A longevidade, que vem aumentando, isso é importante, e a questão da educação. Onde é que nós estamos ainda mal? Na educação. Mas é onde houve o maior avanço. Principalmente na educação básica, né, onde os municípios atuam com mais proeminência. Então, são fatores positivos que eu diria, mas isso tem causado um problema muito sério na questão da gestão, né, porque uma coisa é se os municípios, as prefeituras, vamos dizer assim, se tivessem fazer aquilo que a lei determina que elas têm que fazer, nenhuma prefeitura estaria mal. O grande problema no Brasil é aquilo que uns vêm aqui, talvez e falam impacto federativo, né? É a questão federativa. Outros falam reforma tributária. Eu falaria muito mais reforma fiscal que tributária, né? As duas são importantes, mas a fiscal para nós é mais importante. Ou seja, qual é a diferença? A tributária trata da arrecadação, né? Olha, nós vamos mudar o ICM da origem para o destino, né? A alíquota que é 8 passa para 4, enfim, o IPVA, quanto vai ser tributado, quer dizer, tudo trata da arrecadação. E uma reforma tributária, muita gente se engana, ela aumenta a arrecadação. O que eu estou discutindo para os municípios é a fiscal, ou seja, esse dinheiro que é arrecadado, como é que ele é distribuído entre União, Estado e município para atender o que o cidadão precisa. Não é só a ida, é a ida e a volta. É a distribuição dele. Sim. Se creche é competência do município, se precisamos colocar 9 milhões de crianças dentro da creche, quanto custa e quanto tem que vir desse dinheiro arrecadado para que eu faça a creche? Não parece muito lógico, por exemplo, que o dinheiro vá para Brasília, faça um caminho gigantesco e volte para cá depois? Sim, mas outros países não são assim. Pois é. No Brasil, isso Túlio, desde a época da proclamação da República, em 1889. Quer dizer, o Rio Grande do Sul fez a Revolução Farroupilha, exatamente por quê? Pela arrecadação que levavam para o Rio de Janeiro, das charqueadas daqui. Quer dizer, depois isso continuou, o viés hoje é mais centralizado hoje em Brasília, que era a época no Rio. Então o que acontece? Aí o governo federal que é ocupado, é o governo e o Congresso, os deputados e senadores que votaram essas leis dizendo o seguinte: todo mundo sabe, o telespectador sabe que nós, o cidadão, nasce, vive e mora no município, produz o PIB no município. Ele faz a guia do imposto no município, paga o imposto no município e demanda no município. Só que o dinheiro tem que ir para Brasília porque lá estão, entre aspas, os entendidos estão lá.
E aí quando ele volta se perdendo pelo caminho, através de corrupção, através de desvio, através de má gestão, e é isso que nós temos que mudar. Mas esse é um modelo ideológico, realmente de concentração de poder, né? A lógica é essa, a lógica de Brasília é essa, nós concentramos o poder, o prefeito que pegue seu aviãozinho, vem aqui e peça a bênção. Exatamente. Essa é a lógica. E aí, em troca disso, vai o voto no Congresso, é um sistema de manutenção de poder. E aí hoje a 0 Hora mesmo publica um anúncio da presidente que vai liberar 6 bilhões de emendas de parlamentares. 6 bilhões. Olha o que é isso aí. Todo mundo sabe. Aí o prefeito, ele sai do município dele, ele está gastando gasolina, ele está indo pegar um avião, paga a passagem, ele tira diária, ele vai a Brasília, ele gasta, ele leva projeto. Isso não acontece, essas emendas, Túlio, eu vou revelar aqui um estudo que nós estamos para divulgar agora. Nos últimos 10 anos foram 126 bilhões de reais de emendas parlamentares, senadores e deputados federais. Nos últimos 10 anos. Últimos 10 anos. 126 bilhões de reais. Sabe quanto foi a execução desses 126? 18%. Não é nada. É menos de 1 a cada 5. Olha o gasto. E sabe quanto tempo leva para fazer do início de ir a Brasília até o final da última prestação de contas? Quanto custa? Custa mais do que o dinheiro que vem. Eu acredito. E sabe quanto tempo demora em média? 37 meses, 3 anos e meio, mais de 3 anos para poder executar. E isso o que acontece? Não vão liberar as emendas porque tem que votar o projeto tal. Não, tem que derrubar o veto agora. Isso quer dizer, não, então seria interessante fazer um cruzamento dessa liberação com votações importantes em Brasília, com momentos políticos importantes no país, com alianças formadas aqui e ali. Se conseguir cruzar isso, vai ter um retrato muito interessante. Exatamente. No país. Tu olhas, por exemplo, a questão da saúde, que é o maior problema. O telespectador sabe que a saúde está aí nas pesquisas pontuando como o maior problema do Brasil. Pois o Congresso votou, há cerca de 2 anos atrás, a regulamentação da emenda 29, que diz quanto que cada um tem que gastar em saúde, União, Estado e Município. Aí confirmaram, 15% no mínimo para os municípios, nós estamos gastando 22%. 12% para os governadores, o governo daqui está gastando 5%, 6%. Não está cumprindo. E a União, os deputados votaram o quê? Nenhuma vinculação. Será que o cidadão tem ideia? Não tem vinculação, por isso estão gastando 5,8%. Então, quando você pega o nosso estado do Rio Grande do Sul, é o pior de todos. E aqui passaram todos os partidos no governo. Quantos governadores desde 2000 tivemos aqui? Todos os partidos, praticamente. Sim. Ou direto ou coligados. O que aconteceu? Deixaram de aplicar os governadores que aqui passaram 8 bilhões de reais na saúde que foi desviado. Hoje tem 127 hospitais no Rio Grande do Sul. Desses 127, 4 são do Estado. Então, o que acontece? A alta complexidade tem solução, tem resolução, não perfeita, mas tem. O início, ou seja, a saúde básica, estão lá os postos atendendo. Onde é que está o problema? Na média complexidade. Por quê? Porque não há hospitais de referência ou contra-referência para atender aquela questão que não é uma questão cerebral, e sim uma pedra nos rins, um cálculo renal, um cálculo de vesícula, que dói. Fica andando anos e anos para poder fazer aquela cirurgia. Mas deixa eu fazer uma pergunta de aparência ingênua, mas eu sei que o senhor vai compreender a pergunta. Os governos não investem mais por uma decisão política, é vontade política, porque não seria muito racional, muito lógico, aí tentando, não farei isso, mas tentando me colocar na pele de um gestor público, por que eu não vou gastar em saúde, em educação, em segurança, porque eu não quero? Existe alguma dificuldade por trás disso? Esse é um comportamento que se repete em todos os governos, independentemente de visão ideológica. Bom, onde existe vinculação, Túlio, por exemplo, na educação nós temos que gastar 25% pela construção do que arrecada em educação, nós estamos gastando 30%. Portanto, eu estou falando dos municípios, nós estamos cumprindo, talvez tenha exceção que não cumpra, mas eu estou falando na regra, isso é quase a totalidade. Na saúde nós temos que gastar 15%, nós estamos gastando 22%. Onde é que não é cumprido a lei? É no governo do Estado e na União, que são os que mais arrecadam. Aí entra aquelas histórias, o Rio Grande do Sul está quebrado. Os governadores não querem admitir, mas todo mundo que sabe que está assim. Por quê? Bom, tem mais aposentado que quem está trabalhando, a questão de gestão, a questão de excesso de cargos, é onde existe nos municípios também, excesso de cargo em comissão, isso tinha que diminuir o gasto nos municípios, aí tem margem ainda para trabalhar, mas os estados é falta de gestão, não é nem política, é falta de competência de gestão. Porque se tivesse competência, se os governos do Rio Grande do Sul, nós estamos falando, seguissem o que segue os prefeitos e fosse fiscalizado como são os prefeitos, o Rio Grande do Sul não está na situação que está. Nós estamos numa situação muito melhor. Acontece que o andar terra é um tratamento, mas os andares de cima, Estado e União, é outro tratamento. Então não é nem por vontade política, não, lógico que é vontade política. Você aplica mais numa área, ou há desvio maior num setor ou no outro, logicamente que não sobra para essas áreas. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta.
Mãos e Mentes de volta, hoje conversando com o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziolkowski, gaúcho. Está há algum tempo já, né, nessa função. 16 anos. 16 anos. E ainda sente disposição, garra e ânimo para prosseguir. Cada vez sou mais indignado com tudo que ocorre no país. Aliás, essas manifestações que estão ocorrendo, a gente, devido ao lugar cada um, já há 15 anos que a gente faz as marchas a Brasília, tentando mostrar essa insatisfação que hoje, felizmente, a população sai à rua para mostrar e cobrar com toda a legitimidade. Temos que mudar esse país e eu sou um indignado, antes de mais nada, com o que ocorre. Essa insatisfação também tem a ver com gestões municipais, mas eu até, enfim, o senhor pode até falar livremente sobre o que quiser, mas eu queria lhe propor uma linha de debate que é a seguinte. É claro que a gente tem no Rio Grande do Sul, no Brasil, excelentes políticos, excelentes gestores públicos, e eu não quero generalizar, mas numa média, o que a gente nota, e eu fazendo as contas tenho já 20 anos, acompanhando esse setor, desde o tempo que eu era jornalista político, na Zero Hora, acompanhava a administração municipal, a gente nota um declínio na capacidade de gestão de prefeitos, de secretários, de ministros. A gente nota que houve um decréscimo, que a atividade política deixou de ser atrativa para algumas vocações que poderiam estar exercendo a política e contribuindo para o bem comum. Como é que a gente faz para melhorar o nível da gestão? Uma coisa é a falta de recursos, o emaranhado legal, problemas de impostos. Outra coisa é a capacidade até de gerir a escassez. Talvez com boas ferramentas de gestão se consiga gerir melhor a escassez. Olha, é bastante complicado a resposta, mas é uma pergunta muito interessante essa que tu faz. E é difícil de responder, né? Porque se tivesse a solução, né, estaríamos com a solução na mão. Acontece o seguinte, que realmente, como há no Brasil, e eu acredito, né, que tem aumentado a corrupção, mas ela está se exteriorizando mais. Felizmente, toda abertura que se promove, o acesso à informação, tudo, o cidadão sabe dos seus direitos, começa a exigir mais, começa a cobrar, isso começa a aparecer. E em função disso que ocorre, dessas situações, e que não é a maioria, mas é um número bastante elevado, dependendo aonde, quando que vai se examinar, começa a surgir um elenco de normas e uma legislação para coibir essas situações, ou de desperdício, ou de corrupção, o nome que queira se dar, para melhorar a gestão. Então o que acontece? Você pega assim, por exemplo, uma coisa que muitos não vão gostar do que eu vou dizer. Para entrar no serviço público, ideal que fosse por concurso. Tem que ter concurso, porque aí dá estabilidade. O que acontece, não com a maioria dos servidores públicos, são 6 milhões e 37 mil que tem no Brasil, nas prefeituras, esses servidores, a maioria, tem capacidade, se dedica. Mas há um número, eu diria, muito elevado, não é pequeno, de pessoas que se acomodam. E é difícil tu chegar e fazer gestão com alguém que não quer trabalhar. Não está motivado. Porque ele está com a garantia, com a estabilidade, ninguém remove, ninguém tira, todo mundo tem os seus direitos assegurados. Mas me permite uma parte, então o que acontece? Não havendo isso, porque tem que ter o concurso, e tem que ter, eu não estou sendo contra o concurso, eu não quero cabide de emprego, nada, tem o outro lado. Aí se não é concurso, quem se elege como faz a União, o governo federal, os governadores e os prefeitos, a maioria. Se não todos, é que nem governadores também. Faz a sua composição através de uma articulação político-partidária de pessoas inabilitadas para fazer gestão. Então, como é que nós vamos conciliar uma coisa com a outra? E aí o que acontece? Como a legislação é muito séria, e tem que ser, e felizmente começa a se aplicar a lei, se ela existe tem que ser aplicada, ela normalmente no Brasil ainda ela é aplicada sempre no menor, no mais fraco. E na federação, União, Estado, Município, o mais fraco é o município. Então há uma pressão muito grande em cima da gestão municipal, até porque ela é local, todo mundo está ali, os órgãos... Contra o prefeito na rua. E por outro lado, os municípios são desprovidos de judiciário, Ministério Público, nós não temos nada na nossa órbita. Nós não nomeamos ninguém nesta área. Entendeu? Nós não escolhemos ninguém para fiscalizar. Quem escolhe são os outros. Nós não escolhemos nada. Entenda-se bem o que eu estou dizendo. Não, está bem claro. Então, o que acontece? Aí, o que tem? Olha, tem muitos gestores, a maioria está bem intencionada, quer fazer, mas não conhece a gestão. E aí, aquele que poderia ser um bom gestor, passa longe, se nega a ser, principalmente prefeito. Hoje, eu diria assim, que não tem, talvez, nenhuma profissão, atividade tão de risco quanto ser um prefeito. É verdade. Porque se tu entra de prefeito, que nem entrou agora em janeiro, 4.100 novos prefeitos, eu dizia para eles, você entrou, não assinou nenhum ato ainda, você já está respondendo por 15 ações de improbidade, no mínimo eu lhe mostro aqui onde é que está. Então, quem se atreve a isso? Quem é que vai querer colocar o seu nome, a sua família, a sua estrutura em cima disso? Então, isso não estou dizendo que não são qualificados, mas isso está desqualificando. Claro. Pessoa que tem vocação para tem uma vocação dividida, ela vai para a segunda, não para a política. Ela vai fazer a outra coisa, não vai ser política. Agora, por exemplo, ele vai para o legislativo, porque aí ele não é ordenador de despesa. E aí o que ele fica lá? Tem gente que se vangloria de estar 40 anos parlamentar. Eu acho que deveria ter um freio também no legislativo.
Eu acho que deveria ter no máximo uma reeleição para deputado, vereador e terminar por ali, como é o prefeito, porque isso vira uma profissão. Entende? E é por isso que os movimentos populares estão ali dizendo, partido não quero partido aqui. Exatamente, quando eles dizem isso, eu não estou dizendo que todas as pessoas são assim, eu estou falando que uma gama nesse partido se comporta assim como está denunciando a sociedade civil que está se organizando. Quer dizer, mostrando, ela está vendo o passarinho cantar, não sabe aonde, mas é exatamente por aí. É por aí que há, e não é o financiamento público de campanha. Porque nós falamos anteriormente, quer dizer, o que tu acha de um deputado, um parlamentar federal, eu pago caro por isso, ter 15 milhões por ano para prometer ou dizer que tem de emenda? Quem é que diz? Isso não é um financiamento público de campanha? Agora estão aí discutindo reforma política com financiamento público de campanha. Esse sistema de emendas é uma forma de... Se não terminar com isso antes, não existe isso, né, turma? Vai ter o voto distrital, mas quem é que vai ganhar no curral de alguém que tem um dinheiro para distribuir? E onde é que está o princípio da impessoalidade? Em que esse parlamentar arruma uma emenda para uma ponte. Eu fiz a ponte, mas como? O prefeito que faz isso vai para a cadeia. Então tem que passar isso a limpo, sim. Pena que o cidadão ainda não se apropriou de tudo isso, desse conhecimento. E é isso que eu digo. Essa sociedade, não adianta ir para a rua só manifestar. Se não entender o que é o Fundeb na educação, como é que funciona piso, como é que é a qualidade da educação, a saúde, como é que ela funciona, o SUS, como é que ele é, não vão mudar nada. O ano que vem tem outra eleição e nós vamos ter que votar em alguém que um partido ou outro indicou e enfiou goela abaixo e nós não temos alternativa. Eu queria voltar a um ponto que o senhor tratou aqui de passagem, que é a questão de motivação e funcionalismo público, né? O senhor falava no comodismo de uma parcela do funcionalismo, mas uma convicção é de que esse comodismo tem a ver com uma falta de estrutura e falta de condições de trabalho. Eu vou dar um exemplo, um exemplo. Né? Faz pouco tempo eu estive numa delegacia de polícia, eu vou dar um número da delegacia, 8ª delegacia de polícia em Porto Alegre, em bairro Petrópolis. Fui lá conversar com o delegado, eu saí envergonhado. Não pela postura dos servidores ou pela falta, não. As condições físicas de trabalho são quase subhumanas lá dentro. Era um dia frio, não tem capacidade de aquecimento, os móveis são velhos, o prédio está decaído. Quer dizer, que tipo de motivação um servidor, seja ele estadual, municipal, federal, vai ter para trabalhar sem equipamento, sem estrutura, sem o mínimo de conforto, né? Eu acho normal e legítimo que haja desmotivação nesse contexto. Então, eu só quero lhe fazer esse contraponto, sempre respeitoso. A questão não é só política, a questão muitas vezes é de falta de condições de trabalho, que acaba levando a uma desmotivação. Não, mas isso não tem nenhuma dúvida, Túlio. Tranquilamente isso ocorre. E ocorre ali, não sei se em todas ou não, mas na maioria das prefeituras também tem essa deficiência. Só não tem um computador bom para trabalhar, não tem uma cadeira... Isso não é luxo, isso é o mínimo. Agora, uma cadeira confortável que não dê dor nas costas, quer dizer, é o mínimo. Agora, te dou o exemplo próprio que tu desce dessa delegacia, lá em Porto Alegre, não sei como é que é aqui, mas eu posso dizer que em todo o interior, quando ocorre isso uma delegacia, vão na prefeitura e bate na prefeitura, e é o prefeito, e a competência dessa delegacia do governador, que está com o governo quebrado, aí o nosso estado, né? Aí não tem, vai na prefeitura, a prefeitura vai fornecer combustível, munição às vezes, moradia, carro, mas o prefeito tem que ajudar. Mas como ajudar? Se aquilo ali é competência do Estado, o Estado está falido, ele tem que ir lá e dar a resposta. Ou então quem for o governador, que não se habilite, se não venha depois dizer que não tem condições. Mas será que não sabe como é que estão assumindo uma situação? Até quando nós vamos ficar assim? O ano que vem, de novo, nós vamos debater? Até quando? Eu tenho uma convicção, quero lhe submeter essa convicção para o senhor analisar depois do intervalo. O político, o candidato que for para frente das câmeras num debate e falar toda a verdade, não se elege. Eu acho que hoje se elegeria. Se elegeria se dissesse, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não vou poder duplicar todas as estradas, não vou poder dar saúde para todo mundo. Não tem como. Não, se ele disser tudo não e não diz por quê, ele não tem nada. Agora, se ele mostrar e conseguir mostrar por que ele está dizendo que não dá, ele está mostrando, eu estou pensando aqui em tese, ele está mostrando, está sendo honesto. Olha aqui, ó, nós precisamos mudar isso aqui, não é dizer que não vai dar. Mas se não mudar e não participar para essa solução, aí tem que apresentar a solução também. Sim. Como é que vai se buscar aquilo? Agora, o que não dá é para dizer, não, eu vou pagar o piso do magistério. Isso é uma irresponsabilidade. Como é que vai pagar se sabe que não tem como pagar da forma que está a lei? E eu sou contra o piso? Não, eu sou a favor do piso. Mas tem que saber se ele cabe dentro de um orçamento ou não da prefeitura, do Estado. E aí que falta esse embate, né, Túlio? O embate entre os municípios, o Estado com a União. Porque isso é muito claro, a União cria uma atribuição nova, e está lá na lei de responsabilidade fiscal, que quem cria uma despesa nova é obrigado a indicar fundo do dinheiro. Isso na nossa casa é assim, tu tem que dizer onde é que está o dinheiro para pagar a despesa nova que tu está criando. Senão tu comete crime pela lei 10.028. Aí o que acontece? Os deputados e senadores votam leis toda hora lá e não indicam a fonte. Quem é que deveria ser condenado?
É o prefeito que tem que cumprir e não consegue cumprir, ou é quem criou a lei lá em cima? Agora vai ver se a lei pega o grande. Pega o pequeno. Quem chama o prefeito para atender aquela lei é o Ministério Público para assinar um TAC ou para responder agora. O Ministério Público deveria questionar a lei no seu conjunto e aplicar em quem criou aquele problema, na minha avaliação. E aí quem aplica isso? E aí não tem solução. Vamos falar depois do intervalo sobre órgãos de fiscalização? Vamos. Rápido intervalo e já voltamos. Mãos e Mendes de volta, conversando com o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziolkowski. Muito se fala sobre órgãos de controle e fiscalização no Brasil, e às vezes a gente tem a impressão que são muitos fazendo a mesma coisa. Você acha que o nosso sistema está eficiente como está? O que precisa mudar nessa estrutura de fiscalização que recai sobre o gestor público? Primeiro, eu entendo que os órgãos de fiscalização são muito importantes e vêm também se qualificando e melhorando a questão do controle. Isso é importante se deixar registrado. Você está falando mais do Tribunal de Contas, Ministério Público, sim, todo mundo que investiga, imprensa, a própria Polícia Federal, de certa forma, imprensa... Todos, cidadão, Câmara de Vereadores, conselhos, isso, tudo que Facebook, todo mundo hoje... O que nós temos, o que eu penso, o que está faltando um pouco também, é que ao fiscalizar, esses órgãos deveriam adotar o mesmo procedimento para o município, para o Estado e para a União. Esse é um problema que nós temos. Eu vi que é a terceira vez que o senhor toca nesse ponto. O senhor podia ser mais específico? Por exemplo, vamos pegar aqui... Que com os grandes não acontece nada, que só vai nos pequenos... Vamos pegar aqui no Rio Grande do Sul, né, que é o nosso Estado. Questão da saúde, já falei isso antes. Por que ela está em crise? Porque o Estado não investiu o que deveria investir em saúde. Por que ela não investiu? Se a Constituição manda gastar 12% desde o ano 2000. Mas tem esses 12% para gastar, não? Tem? Bom, mas teria que ter, né? Tem, a lei exige, de um prefeito exige que cumpra aí, que é isso que eu quero dizer. O município que não gastar 15%, o prefeito tem as contas rejeitadas. O que ocorre no nosso Estado aqui? Reiteradamente, tanto o tribunal quanto a própria Assembleia que julga as contas do governador, tem aprovado as contas dos governadores, todos que passaram, tanto do PT, do PMDB, do PSDB, do PT, quer dizer, todos coligados ou não, têm aprovado as contas gastando 5%, 6%, 7%. Quer dizer, isso não é admissível. Quer dizer, então, o município que não gasta 15%, o prefeito será que tem dinheiro? O que eu quero dizer é que do total da arrecadação nacional, que o ano passado foi R$1,5 trilhão de reais, nós ficamos com 15,5% no final de tudo as transferências do município. Os estados com cerca de 25,5% e a União com 59%, 60%. Então, quando tu tem que controlar, tu tem que controlar todos, desde o pequenininho deveria até controlar o grande. Mais o que tem... Pois mas aí vão dizer que é proteger o pequeno, que eu quero proteger. Não, tem que aplicar no pequeno, mas aplicar no médio e no grande também. Por que isso ocorre? Porque nós, eu repito, não temos essa influência na indicação de muitos órgãos e personalidades e partidos políticos que fazem essas composições. Então a lei não é aplicada igualmente, eu acho que ela deveria ser aplicada igualmente. Quanto ao aprimoramento, eu acho que está havendo, e existe isso. O nosso estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que se sobressai na questão do controle. Por isso que quando tu pega os municípios gaúchos, eu estou falando de município, em relação ao Brasil, tu pega dados do Tesouro Nacional, ou então todas as contas de todos os municípios do Brasil, nós somos o estado que melhor situação está na parte fiscal. E hoje, quando você olha as prefeituras do Rio Grande do Sul, estão praticamente pré-falimentares, estão em estado de insolvência. Isso que eu ia dizer, quer dizer, a gente olha para alguns índices importantes e vê que o Estado vem perdendo algumas posições. Então, isso seria reflexo também da nossa responsabilidade de gestão excessiva ou não? Eu não sei se dá para fazer essa comparação, a impressão que se tem. Não, o gaúcho quer fazer tudo certinho, tudo direitinho, tudo dentro da lei, tudo é fiscalizado por isso, enquanto os outros vão lá fazendo de qualquer jeito, né? E acabam conseguindo investimento a mais, porque comprometem aquilo que não tem, fazem promessa que não vão cumprir. Nós temos a mania aqui de fazer tudo direitinho, então acabamos às vezes perdendo algumas oportunidades por isso. Sim, e além do radicalismo, que nós somos bem mais, o corte ideológico é mais profundo, né? Gostamos então, de uma peleia bem mas o problema mesmo, por parte das prefeituras, onde está havendo todo esse encalacramento das gestões, ela reside exatamente nos chamados programas federais, porque para os senhores entenderem melhor, existe aquilo, que aquela situação de arrecadação que é do município, que é disponível. É o IPTU dele, ISS, ITBI, é o ICM, o IPVA, é o FPM, IPI Exportação e Lei Candir, que são os tributos que eles dispõem. Isso que soma a cesta, que dá os 15,5%. Depois disso, Túlio, nós temos um aporte de em torno de 7 a 8% a mais, que vem na forma de transferência voluntária.
Ou seja, é por um ato de um convênio, que o município vai lá e adere, se quiser ou não. Então, aí que está o problema, sabe por quê? Porque o município, por exemplo, a lei atribui que educação infantil é da prefeitura. O que é ensino infantil? É creche pré-escola. É onde está o grande buraco hoje no Brasil de dinheiro para colocar essas crianças dentro da creche ou na pré-escola. Então, define. Aí o governo chama o município para fazer uma creche. Quem é que seria contra uma creche? Ninguém. Nós precisamos de uma creche, né? Precisamos colocar. Aí o governo aloca 1,5 milhão para fazer uma creche de 200 crianças, no exemplo que eu estou dando, que eu já falei antes. Aí vai funcionar aquela creche. O Fundeb, que é um fundo de 100 bilhões feito dinheiro de estados e município, um pouquinho da União, transfere 300. Ele transfere um valor por etapa da educação. Para a creche é tanto, parcial ou integral, para a pré-escola, para o fundamental urbano ou rural, para o segundo grau, para a EJA, tudo. São 15 etapas nessa fase da educação. Tem um peso e volta. No caso da creche integral, o exemplo que a gente deu antes é R$300. Então é fácil de calcular. Se tu tem 200 crianças, recebe 300. E a URGS fez esse estudo para nós, a questão de uns anos atrás, o aluno custa em torno de R$800 de qualidade média essa creche, são R$500. 200 crianças, 100 mil por mês. Em 13 meses, com 13º, é 1.300.000. Tem no orçamento? Não tem. Então como é que ele fecha a conta? Não fecha. Mas eu estou dando um exemplo. Programa de Saúde da Família, que é tão conhecido esse programa. Tem 32 mil equipes no Brasil. É um médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem, que é o básico. Depois tem o bucal, que é agregado, e tem o agente comunitário. Vou pegar só esses três: médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem. Sabe quanto, telespectador, que o governo federal, que chamou o município, que ele conveniou, isso é transferência voluntária, e assinou o convênio e se comprometeu com 1.000 e uma coisa para funcionar aquele programa, que cobre 4 mil pessoas aproximadamente, o governo federal manda para o município... 4 milhões. Não, 4 mil pessoas por um médico enfermeiro atender. Tá. Ele manda... Cada equipe, 4 mil. Não, cada equipe vem 8 mil por mês. Eu não entendi os 4 mil, são 4 mil pessoas, 4 mil reais. Não, um médico enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, em tese, eles dão uma cobertura para 4 mil pessoas. Tá. 4 mil pessoas. Isso. Esse programa funcionando, o governo federal remete para o município 8 mil por mês. Sabe quanto custa por mês? R$35 mil. Então, eu estou dando 2. Sabe quantos tem? 393 programas desses. Merenda escolar, 30 centavos por dia. Será que os senhores têm ideia de quanto o município tem para dar merenda para um estudante, dar um almoço, dar uma refeição? 30 centavos por dia. Será que tu compra um pãozinho francês e um copo d'água, tem que pagar, com 30 centavos? Mas a solução é óbvia, seria o governo repassar mais. E o município fazer melhor gestão também, não adianta só dizer que falta dinheiro. Tem que ter o controle. Então, transporte escolar. Se não é as prefeituras, você acha que o governador que tinha que pagar o transporte escolar dos alunos dele, que está lá na lei, ele paga? Quem dá um convêniozinho de um valorzinho, quem tem que pagar é a prefeitura. Então, a polícia militar funciona sem que o prefeito ajude? Quer dizer, existe lá um CAP, Centro de Atendimento Psicossocial, onde está o dependente químico, consumidor de droga, de crack, que tem que internar. Quanto custa? Quanto é que é a manutenção de um sistema desses? Quanto é que custa uma junta militar dentro da prefeitura lá para que o Exército faça o cadastramento do pessoal? Quanto custa isso? Quanto custa a Emater? Quanto custa a Polícia Militar? Quer dizer, isso é um saco sem fundo, não tem. O senhor acha que esse modelo, ele é viável? Aqui nós estamos entrando mesmo numa visão ideológica, né, de Estado, um Estado um pouco mais liberal, mais enxuto, transferindo obrigações e direitos para a sociedade, ou um governo um pouco mais, um Estado um pouco mais presente, um pouco mais garantidor de determinados produtos e serviços para a população. Qual modelo seria um modelo mais viável dentro desse contexto de tantas atribuições e aparentemente de tão poucos recursos? O senhor pode responder depois do intervalo? Sim. Já voltamos. Onze meses de volta, conversando com o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Ziukoski. No intervalo nós falamos sobre os bugios. Os bugios são municipalizados também, né? Não, eles estão no município. É que nem a pergunta que se faz, o mosquito da dengue é propriedade da União, do Estado ou do município? Quem é que tem que matar o mosquito? Tem que ser a prefeitura. Mas tem que ter o dinheiro para fazer esse combate, tem que ter gestão. Você está falando que lá em Mariana Pimentel tem um sítrio lá com uma superpopulação de bugios ruivos. Lá hoje a fauna está totalmente protegida, já em excesso, já está criando problema lá para a produção. A própria natureza, quem sabe, se encarrega disso. Mas antes do intervalo eu lhe deixei a pergunta, uma visão sua um pouco mais ideológica sobre tamanho e função de Estado.
Tamanho do Estado... E função, no sentido de um Estado um pouco mais enxuto, um pouco mais liberal, no sentido literal da palavra, ou de um Estado realmente que deva garantir essa quantidade de direitos que o senhor enumerou antes, que seria excelente se o Estado conseguisse fazer tudo. O problema dá para fazer, é possível fazer? Não, isso é lugar comum quase o que eu vou dizer, mas pelo tamanho da carga tributária que o Brasil cobra, que incide no cidadão, eu acho que ele teria obrigação, não digo de fazer tudo que tem, mas fazer bem mais. Mas melhorar, sim, sensivelmente mais. E isso deveria... Aí é gestão. Aí é gestão, não é só gestão. E gestão significa o seguinte, o prefeito não pode fazer a creche se ele não pode sustentar a creche. Isso é gestão. Como é que ele vai assumir uma coisa que ele não pode fazer? Então tem que ir aonde tem o dinheiro, onde está se propondo, e ter a gestão e aplicar e fazer a creche, no exemplo que eu estou dando aqui. Quer dizer, então tem que haver apropriação. Enquanto o cidadão, e hoje felizmente nós caminhamos muito nessa direção, com a própria lei do acesso à informação, a lei da transparência, pena que o cidadão só quer essa ferramenta, pois não utiliza muito essa ferramenta. Aí que está, pouca gente se dispõe aí numa prefeitura, no estado, ou vasculhar, olhar e mexer e saber daquela realidade. Porque a hora que isto for definido, ou seja, tem arrecadação, é R$1,5 trilhão. Para onde vai o dinheiro? Sabe para onde é que vai esse R$1,5 trilhão desse estado que você fala? 600 bilhões vão só para pessoal da União, Estado e Município. 400 bilhões vão para Previdência e Assistência Social. 400 bilhões. 150 bilhões vão para custeio. 150 bilhões vão para pagamento, 200 bilhões para pagamento de juro. E sobra 120 bilhões para investimento. Então, como é que nós vamos mudar o país? Se nós praticamente de R$1,5 trilhão, o que sobra? Tudo cai no meio. Então nós temos que rever essa posição. Investimento toda. Aí entra a emenda de deputado, entra tudo está ali. Tudo que vai se fazer novo que não existe. Mas olha o valor que é mínimo. Então o que eu disse, inclusive, quando tivemos na marcha semana retrasada com a presidente Dilma lá, eu disse a ele o seguinte, olha, falam tanto em pacto. Tem vários pactos aí sendo anunciados. Eu diria que nós temos que fazer um pacto pela verdade, que é isso que o cidadão quer. E esse pacto pela verdade tem onde buscar o dinheiro para atender, se não tudo ou quase tudo disso que se demanda, sem aumentar a carga tributária. Basta nós termos coragem de mudar. Começar pelas prefeituras, pelas câmaras de vereadores. Nós temos que diminuir o gasto das câmaras de vereadores. Não é possível um município, e eu pago caro, repito isso porque digo, município de até 100 mil habitantes gastar 7% com o poder legislativo. Isso tem que cair para 2%, 3%, porque aí tu não precisa ter número de 9 vereadores, pode ter 30 vereadores se quiser, desde que o gasto seja pequeno. Diárias, custeio. A prefeitura, por que um município pequenininho que nem o meu tem que ter 8 secretarias? Porque o governo federal exige que tenha 8 secretarias. É isso que tem que dizer para o cidadão. Bom, nós temos 39 ministérios, né? 39 ministérios. Nós temos 44 mil secretários municipais. Nós temos que diminuir pela metade. Qual é o volume desses valores que eu estou falando? No custeio, na diminuição do gasto e melhorando, por exemplo, hoje a evasão no ISS, que é um tributo da prefeitura. Quem é que paga ISS sobre leasing? Foram quase 400 bilhões no ano passado de leasing, de cartão de crédito da construção civil. Não é pago. Quantos bilhões pode aumentar nisso? 25 a 30 bilhões só no ISS. Então eu estou falando de um município. Pega o Estado, termine com a guerra fiscal do ICMS, que é o maior tributo do Brasil. Do total de R$1,5 trilhão, 21% foi ICMS, mais de 300 bilhões. Terminar com essa renúncia fiscal, não é possível ter uma empresa que nem teve em Gravataí, a GM, que foi colocada ali, que até hoje não paga ICM, só que Gravataí, a cada automóvel que sai dali, conta para o valor adicionado dele, e ele, que era o 22º, está hoje em terceiro lugar na arrecadação, tirando de todos os outros municípios do Rio Grande do Sul. Então isso tem que terminar. Sabe quanto que é no Brasil essa renúncia fiscal hoje do ICMS? 62 bilhões de reais. Então soma os 62, soma o que eu falei já dos municípios, e mexe na União com as emendas parlamentares. Será que a gente consegue captar investimento sem renúncia fiscal? Será que a fábrica, em vez de vir para cá, não ia para a Índia? No modelo atual, não. Eu não estou falando. Por isso que tem que mudar as alíquotas e dar origem para o destino, porque aí termina a guerra fiscal. Porque o Nordeste, por que a Ford foi para a Bahia? Porque aqui não teve como competir, aí também por uma questão política do governo da época, né? Mas, e nem eu diria assim que ela seria importante. Para nós, município, não traria benefício. Traz para o município ou dois, mas não traz para a população, porque ele não paga impostos. Agora, se nós terminarmos com essa guerra fiscal, onde a alíquota fica em 4%, como nós estamos discutindo, não tem como dar renúncia. A empresa de sapato não vai sair aqui do Sul e ir lá para o Nordeste, ela vai ficar aqui. Sim. Então nós vamos poder mudar isso. Mas eu estou falando onde é que tu vai buscar o dinheiro, eu estou indicando fontes. E isso pode ser feito. No governo federal, então podemos, eu não vou falar mais por causa do espaço aqui do programa, mas tem solução sim para o Brasil.
É só cada um de nós assumir o que tem que assumir, saber desses dados e pressionar quem tem que fazer. Por exemplo, tem eleições no ano que vem de deputado, senador, governador, presidente. Eu vou propor, estamos propondo, que nós façamos um trabalho nacional para que os parlamentares que vierem a ser eleitos, que assumam o compromisso de não aumentar o salário deles em janeiro do ano que assumiram, do ano seguinte, que era 2015. Porque não aumentando deles, não aumenta do vereador depois, não aumenta do prefeito, do secretário, esta cadeia que implica em bilhões e bilhões. Quer dizer, nós temos como fazer esse esforço, temos como achar a solução para o Brasil, sim, mas tem que cada um sangrar na sua parte e mudar essa realidade. Paulo Roberto Ziukoski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, obrigado pela presença aqui no Mãos e Mentes. Sorte e sucesso sempre. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Mais informações sobre TV Com no nosso site, tem também a nossa página no Facebook, estamos no Twitter. Siga-nos, por favor, @Mãos e Mentes. O programa está terminando, amanhã estaremos de volta, vamos falar sobre empreendedorismo. Boa noite e até amanhã.